A função da nossa agência, todos sabemos, mas sempre é bom a gente lembrar disso, né? Então, a gente está aí no meio de um triângulo em que nós fazemos a harmonização entre os vários interesses, que muitas vezes são até conflitantes. Então, o nosso papel aqui não é de agradar absolutamente ninguém, mas que, senão, de manter a equidistância, manter o equilíbrio na preservação dos contratos. Temos, inclusive, alguns setores aí que nós regulamos e que sequer têm contratos, o que isso é uma situação temporária que precisa ser resolvida logo, porque a inexistência de contratos acaba gerando uma série de problemas. Eu acho que a pandemia tem sido, inclusive, uma evidência muito eloquente o que a falta de contratos pode trazer para alguns dos nossos setores. E eu costumo dizer, conselheiro Petersen, né, que nós temos aqui uma agência que, pelo fato de ser multissetorial, então nós regulamos simultaneamente vários setores, como energia, através do convênio com a ANEEL, regulamos saneamento. Agora, hoje ainda, no Conselho, estamos aí analisando várias questões em relação às questões de água e saneamento, né? Inclusive dizendo não de uma forma muito eloquente aí para algumas iniciativas que não tenham sustentabilidade técnica, econômica ou jurídica, né? Mas que o fato de nós estarmos simultaneamente, regulamos transportes de passageiros, regulamos travessias hidroviárias, que também é transporte de passageiro, mas é uma modalidade hidroviária. Agora vamos provavelmente estar regulando aí o gás, está voltando às rodovias. Então, o fato de nós termos a possibilidade, né, de estarmos regulando diferentes setores, fica muito fácil entender e muito fácil identificar que sempre que se tem sistemas que são bem regulados, que têm contratos bem maduros, mesmo diante de circunstâncias como uma pandemia, como é que a gente está vivendo, é possível passar isso, porque os contratos nos permitem prever, inclusive, a possibilidade de ocorrência de força maior, por exemplo. E a busca do equilíbrio econômico-financeiro fica mais tranquilo quando se tem isso. Isso acontece em vários setores e, eventualmente, não acontece em alguns deles. E essa possibilidade de estarmos aí simultaneamente em operando vários mercados, como é o caso que a gente tem que é a melhor forma de definir tecnicamente isso, né? Estamos operando em vários mercados, então nos permite observar, inclusive, os pontos fortes e frágeis de cada um desses mercados. Então, a nossa função é bastante árdua, mas, ao mesmo tempo, é bastante entusiasmante, na medida em que nós estamos vendo que estamos fazendo e podemos fazer a diferença e qualificar a participação privada no provimento de infraestrutura e de serviços públicos de uma forma equilibrada, de uma forma que dê previsibilidade para os vários stakeholders, tanto para o governo, que tem lá seus interesses também, muitas vezes de curto prazo, não olhando exatamente a floresta como um todo, mas que também tem que é o poder concedente, que tem muito a dizer sempre nos contratos. Assim como os usuários, que também são a razão de ser de todos os serviços públicos, né? E também os concessionários. Então, deste conjunto de operação de redes, operação de infraestrutura e de prestação de serviços, a gente está contribuindo para que o Estado tenha a base para o seu desenvolvimento econômico e social. Tem uma definição de infraestrutura, né? Eu juro que eu já vou parar de falar, quem tem que falar um pouquinho mais é o nosso conselheiro que está chegando, mas eu gosto sempre de trazer à tona a definição de infraestrutura, que é a definição do setor que nós regulamos, as várias infraestruturas e os vários serviços a ela associados. Infraestrutura é a base sobre a qual a economia acontece. Essa definição eu ouvi em um dos cursos que eu fiz na minha vida aí, e ali me impressionou muito, porque a definição de infraestrutura, essa para mim é a melhor dela. É a base sobre qual a economia... Então, para que tenhamos crescimento econômico sustentável, que tenha uma qualificação da sociedade que a gente vive, nós precisamos ter uma infraestrutura eficiente e cumpra o seu papel de ser a alavanca para
a economia e os processos produtivos acontecerem sobre ela. Isso vale para energia, vale para saneamento, vale para água, vale para transporte, vale para as tantas infraestruturas que nós regulamos e algumas, inclusive, que nem regulamos. Então, boas-vindas, eu estou lhe dando, né? Depois eu passo a palavra também para os nossos conselheiros também me darem as boas-vindas, mas eu espero que, assim como cada um de nós tem dado a sua contribuição aí, né, que a sua chegada também traga aí, nos ajude a conduzir a agência sempre na direção do que é o certo, e eu brinco sempre, existe o certo e existe o errado, né? Embora a vida não seja 0 ou 1, mas tem o certo e o errado, e nós vamos sempre buscar a fazer o certo. Então seja bem-vindo e esperamos contar com seu conhecimento, a sua história de vida profissional e de vida como um todo, para nos ajudar nesta missão aí, que é de conduzir a nossa agência. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Sena. E ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os demais conselheiros e todos os integrantes da GERGS. Gostaria de deixar claro que, para mim, é uma honra muito grande integrar esse quadro de conselheiros. Não tenho o dom da palavra como o senhor tem, doutor Sena, mas na minha vida sempre fui muito de focar no trabalho, baixar a cabeça e fazer aquilo que tem que ser feito. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito, muito complicado. Essa pandemia, algo que na nossa geração praticamente não tínhamos vivenciado algo como estamos vivenciando, está abalando estruturas gigantescas da nossa economia. Isso, para a agência, com certeza será um ponto de muita atenção, porque teremos que observar hoje o nosso, um dos pontos, de uma das arestas do triângulo, que é o consumidor abalado economicamente, porque muitos desempregos, muitos com salários reduzidos, muitos com a sua capacidade profissional bastante afetada. No outro lado também da aresta, nós vamos estar lá com o concessionário, que também está vivenciando dificuldades enormes. Hoje é presente aí, estou vendo o doutor Nelson Noll, da Saergs, que a gente pôde observar muitas e muitas estações rodoviárias que já quando daquela licitação no passado efetivada pelo DAER não estavam conseguindo cumprir com suas obrigações, agora com a situação atual, com a baixa da demanda, piorou mais ainda. Então, a gente tem visto aí diversos municípios em que a situação está muito complicada. Os transportadores, também tive a oportunidade de acompanhar vários transportadores com dificuldades enormes. E o poder concedente, por outro lado, sendo obrigado a estabelecer diversas regras, diversos regramentos, em virtude da própria pandemia, em virtude da questão do distanciamento social, em virtude da questão de saúde pública, né? E tudo isso inferindo numa condição em que cada vez mais fica afetado o alicerce econômico como um tal. Então, a GERGS, com certeza, terá um papel nessa função bastante importante como reguladora, e vamos ter que trabalhar muito para conseguir realmente estabelecer o equilíbrio entre esses 3 pontos do triângulo. Então, com isso que eu digo é que estou lado a lado com os senhores, quero colocar a minha experiência ao longo desses anos todos na área de transporte e o que vivenciei também algumas visitas que fiz a alguns países para poder observar um pouco a questão do transporte coletivo, para que a gente possa trabalhar com afinco e elevar cada vez mais o nome dessa instituição, né? Então, muito obrigado, me sinto extremamente honrado, né? E estou à disposição de todos. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu ponho a palavra à disposição, conselheiros Kleber, conselheiro Mangion, a nossa diretora-geral Estela Mares. Eu não sei, obviamente que também essa questão aí da pandemia, eu mesmo, que já fazem
Eu não faz muito tempo também que cheguei na casa, eu já ainda comentava com a nossa diretora-geral, Estela Mares, eu ainda não conheço todo o pessoal da casa, por incrível que pareça, porque a pandemia não nos permite, né, estarmos presentes na nossa sede. Mas, de qualquer forma, a gente vai agora, com o passar do tempo, né, se vai conhecendo as pessoas, mas de imediato eu apresentaria já então os nossos dois diretores, os nossos conselheiros, desculpa, o conselheiro Kleber, o conselheiro Mangeon, que estão aqui, né? A nossa diretora-geral, Estela Mais, eu acho que hoje pela manhã, eu acho que a Luciane, que é a nossa chefe de gabinete, também já conversou ali, né? Sim. Temos aqui também, eu talvez não consiga dizer o nome de todo mundo, mas eu enxergo aqui a nossa, a Niuska, que cuida aí da nossa imagem, a nossa comunicação, né? Hoje, pelo visto, ela já tem bastante trabalho aí a partir da nossa reunião do conselho aí. Acho que está a Eleonora ali também, que está o suporte na parte toda do apoio aí, coordena o apoio para o conselho, né? Estou vendo aqui o Newton também. Eu peço desculpa, porque eu não vou elencar o nome de todos, que eu não consigo ver, tem bastante gente aqui na nossa cerimoniazinha de posse. Mas eu abro a palavra, então, em princípio, aí para os nossos conselheiros que quiserem algum tipo de comentário, manifestação. Muito bem, presidente. Antes de iniciar a reunião, aí, me fiz um contato com o conselheiro Paulo Roberto Peterson, pedi que ele, né, comunicasse e fizesse uma breve apresentação para a gente, que não tinha havido ainda a oportunidade de conhecê-lo e também nunca havia ouvido falar da sua expertise, da sua profissionalização. Diante do exposto, quero, de braços abertos, receber o colega, dizendo que estamos à disposição, né, para tirar dúvidas, trocar ideias, porque aqui nas nossas atividades, muitas dessas atividades são conversar com os colegas, com os pares, em função de processos, tirando dúvidas, discutindo opiniões e posições. E principalmente dizer que, em que pesem muitas vezes algumas divergências de ideias, a gente mantém uma linha, uma conduta especialmente proativa, porque, acima de tudo, nós temos uma organização, temos uma visão de Estado, temos interesses por trás daquilo que nós representamos através dos processos. E, além das boas-vindas, lhe desejar bom trabalho e dizer que o senhor, dentro deste seu mandato, estará subsidiado por pessoas com muita qualificação técnica, excelente capacidade de interlocução com os conselheiros e, acima de tudo, pessoas de bom caráter. O que isso nos traz uma segurança, né? E, acima de tudo, nos deixa tranquilos com relação ao exercício da nossa atividade, principalmente para a produção dos nossos votos. E eu quero dizer para o senhor que o que vem da equipe técnica é técnico. Muitas vezes, e eu já me coloquei nessa posição de divergir da equipe técnica em função do pensamento não estar alinhado com aquilo que foi produzido. E, em momento algum, isso foi óbice ou prejudicou a continuidade dos nossos trabalhos. Então, se eventualmente algumas dessas considerações for objeto de seu pensamento, não fique constrangido em divergir também da equipe técnica. Porque, acima de tudo, esse povo aqui goza de grande profissionalismo e capacidade para poder compreender e entender o significado da posição do conselho e do conselheiro. Nem sei se falei demais, mas pelo menos são sentimentos que me afloram num momento como esse, porque eu, ao ingressar como conselheiro, tive muitas dúvidas a respeito até da posição do conselheiro. E não fiz esses questionamentos a ninguém. Resolvi, ao longo do tempo, ir tomando
as medidas de acordo com aquilo que eu entendia e fui trocando ideias com os próprios técnicos a respeito dessas situações. E hoje a diretora-geral, na oportunidade, secretária do Conselho, foi uma das que me ofereceu esse subsídio quanto ao entendimento de determinadas questões, quanto ao meu posicionamento, quanto à liberdade para a posição do voto do conselheiro. Então, colega Paulo, seja bem-vindo. Tenha ciência de que o senhor está entre pessoas extremamente qualificadas que estão aqui para lhe auxiliar e lhe apoiar na condução do seu mandato. Um forte abraço e até quem sabe quando aí para a gente poder se encontrar e efetivamente, fisicamente, dar um abraço e um aperto de mão de boas-vindas. Tudo de bom para o senhor aí. Obrigado, Cleber. Obrigado, conselheiro. Obrigado. E com certeza as suas palavras elas fecham muito com o meu pensamento. O esgrimar ideias é algo que é fantástico e faz parte da nossa conduta dentro de uma democracia. E eu tenho o conhecimento já do quadro técnico da Gergs. Eu tenho, dentro do sistema onde trabalhava, sempre foi algo que foi muito lembrado pela sua perfeição, pelos argumentos, pela conduta, e tive a oportunidade de algumas visitas que foram feitas por integrantes da Gergs, acompanhá-los na sede da empresa, no caso lá em Santa Maria, na ocasião, e pude observar a qualidade do trabalho e aquela questão ética e moral de como eles conduziam as questões. Então, tenho certeza que estou num excelente processo, no meio de um excelente processo, e tenho certeza que vamos ter um trabalho muito profícuo com os técnicos dessa casa. Obrigado. Quer comentar uma coisa, conselheiro? Eu, por favor, eu gostaria de dar as boas-vindas ao senhor, né? Eu fico feliz que o senhor venha de uma área na qual o senhor tem bastante experiência, né? No momento que a gente estamos com toda a modelagem do sistema de transporte de passageiros em processo de encaminhamentos para a licitação. Então, é muito bom que tenha uma pessoa que tenha um grande conhecimento do setor. Eu sou representante dos servidores, né, e estou na Gergs há 18 anos, e o que eu sempre disse e digo para todos os conselheiros que entram, eles ouvem o mesmo discurso que eu vou dizer agora, né? O senhor está entrando num ambiente de excelência, né? Nós somos, talvez, a melhor instituição do Estado do Rio Grande do Sul, do Poder Executivo, para se trabalhar. Os nossos colegas, os nossos profissionais, talvez sejam os mais qualificados de qualquer outra instituição do Poder Executivo. Nós temos uma excelência de trabalho e procuramos executá-lo da forma mais perfeita possível. Claro que perfeição às vezes é difícil, né? E o excelente e o ótimo é diferente, é o adversário do bom, né? Mas a gente sempre procura fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, e tenho certeza que o senhor vai encontrar o apoio que necessita de todos os nossos colegas, de todos os seus companheiros de conselho. Nós somos um conselho que troca muitas ideias, trocamos... quanto mais áspero o assunto, mais nós conversamos, né? Então, a gente tenta sempre procurar entrar em consensos dentro do que for possível, né? Claro que nem sempre é possível o consenso, a gente diverge em algumas matérias, mas sempre a gente procura dar uma unidade de visão para a instituição, né? Então, eu desejo ao senhor um bom trabalho, né? Muita dedicação, né? E que o senhor seja uma pessoa realizada na atividade que o senhor vai desenvolver aqui na Gergs. Muito obrigado, bom João. Muito obrigado, conselheiro.
Estela, gostaria de uma palavra? Presidente, eu vou me somar a essas falas todas, né? Lhe dar realmente as boas-vindas, conselheiro Petersen, seja muito bem-vindo, se sinta muito acolhido entre nós. Tenho certeza, pela que o senhor narrou da sua experiência, o quanto vai ser útil, produtivo a sua bagagem. Então, se unir a nós nesse conjunto, bem como foi colocado pelo presidente, pelos conselheiros, o trabalho é árduo, sim, nos exige muita dedicação, mas, ao mesmo tempo, temos uma equipe que, apesar de muito enxuta para todas as demandas e para todos os desafios que nos chegam, é extremamente qualificada, isso o senhor tem a certeza, não só os diretores, que têm uma disponibilidade muito grande em arregaçar as mangas, e o que precisa fazer, a gente vai junto como equipe, mas a todos os técnicos, cada um deles, assim, uma equipe muito comprometida, garante que as coisas andem, né? A gente às vezes fica na ponta, nas diretorias, mas quem produz basicamente muito do que a gente precisa são os nossos técnicos todos. Eu sou da casa também, junto com o Manjão, entrei um pouquinho antes dele, e tenho muito orgulho de fazer parte desse quadro, e muito feliz agora de ver que chegam pessoas extremamente qualificadas também para nos ajudar, trazer novos horizontes, novos olhares, pessoas que chegam de fora, contribuem muito para trazer outras vivências, né? Que a gente está acostumado, às vezes, a olhar as coisas sobre uma determinada óptica. Então, estou muito feliz com a sua chegada e que o senhor conte sempre com a gente, com essa equipe, e que a gente continue fazendo um trabalho de excelência e levando a Gergs onde ela tem que realmente estar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E só apenas para colocar, né, eu fiz o contato, quer dizer, recebi o contato do professor Sena no sábado, né? E praticamente na segunda-feira já me senti em casa, que fui de pronto. 3 pessoas entraram em contato comigo, que está aí, a Niuska, a Luciane e Newton, né? E já dando todo o suporte necessário para que eu pudesse hoje estar aqui participando dessa reunião. Então, já estou me sentindo realmente em casa. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Bom, então Presidente, eu vou servir de porta-voz do senhor Nol, seu Nol, ele postou aqui no chat, ele tem um problema com o microfone ali, que... Da outra vez já foi assim, hein? Ele não consegue tem que trocar, abrir o microfone. A mão e troca então, o o presidente do Sindicato das Estações Rodoviárias também transmite os parabéns ao futuro conselheiro Petersen e aos demais conselheiros. Obrigado. Obrigado. Bom, então, caminhando já para o encerramento, né? Depois temos a parte formal, que é a assinatura que o Newton correu ali para viabilizar a assinatura eletrônica, isso? Né? Aí nós vamos aí tem a assinatura do ato de posse, e eu vou pedir depois também que a gente fique, depois de encerrado aqui, fique um pouquinho mais para assinar também, no caso, as deliberações aí da nossa reunião do Conselho. Mas, para fechar, só eu queria dizer que quando o Petersen mencionou ali que foi meu aluno lá na universidade, isso aí é uma evidência de que o fluxo de saber nem sempre sai do professor para os alunos. Este é um dos casos, né? Que, assim, imagina dar aula para o Petersen. Eu tive essa experiência e fui numa turma do MBT, eu não me lembro exatamente, foi 2008, 2009, uma coisa assim, Foi né? a primeira turma. Foi a primeira turma, né? Então, bom, aí quando eu fui dar aula lá, imagina, apareceu um monte de figurão, entre os quais o Petersen, para serem alunos. Então, olha o drama do professor, né? Mas, então, eu sempre caracterizo que, na realidade, ser professor é um grande aprendizado permanente, e nesse caso, então, esse conceito é levado ao extremo. Quem aprende mais é o professor. Então, esse foi um dos casos lá, então eu ficava dando aula e provocando discussões, porque eu estava mais aprendendo, então sabia que estava me ensinando, entendeu?
Aí estavam pagando para ensinar, diga-se de passagem. Mas, de qualquer forma, eu me lembro que essa turma, essa primeira turma, ela foi muito especial, foi um fruto de um projeto, né, entre o setor de transporte de passageiros com a universidade, exatamente para tentar qualificar o setor, foi muito bacana, né? E eu lembro bem que eu aprendi bastante sendo professor, olha que privilégio. Tá bem, mas então é isso, senhores. Então eu agradeço a todos aí a presença nessa singela cerimônia de posse aí, dentro do possível, que o nosso coronavírus aí também está nos ensinando bastante a vivermos de formas alternativas, né? E a gente vai passar por isso, se Deus quiser. Então, obrigado a todos. Então, agora a gente fica aí para assinarmos a documentação que vão ficar aí sob comando da Eleonora, para que a gente possa assinar os processos safe, né? Muito obrigado a todos.